nesta palavra também, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e o verso 58. Primeira Coríntios, capítulo 15 e o verso 58. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite, amém. Portanto, os meus amados irmãos, mantenha-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Senhor Deus, fala conosco na Tua palavra, pois nós necessitamos ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Abre os nossos ouvidos para entender o Teu propósito, tudo aquilo, Pai, que nessa noite os Teus filhos, Jesus, saiu da sua casa para ouvir a Tua palavra, e aqueles que nos assistem pela internet também, que o Senhor vai de encontro agora a cada um, ó Pai, que está agora, Senhor, assistindo este culto, que a Tua palavra pode chegar ao coração de cada um, que esta palavra seja semente plantada nesta noite, algo de permanência na nossa vida. Fala conosco, Espírito de Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre a importância de permanecer firme na caminhada. A importância de permanecer firme na caminhada. Quando nós fomos chamados, quando o Senhor nos chamou, quando nós encontramos Jesus na nossa vida, nós recebemos uma ordem de Jesus para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque essa ordenança de Jesus para o crente ser cheio do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, fazendo a vontade de Deus. Quem pode entender o que Deus está falando aqui? Então aqui apóstolo Paulo, nesse texto, ele chama a atenção dos amados irmãos da igreja de Coríntios, e apóstolo Paulo está fazendo aqui uma exposição dessa palavra, ao qual orientando todos os irmãos da fé, e dizendo nesse texto que nós lemos, portanto, olha a vírgula, meus amados irmãos, olha outra vírgula, ele falando bem pausado, para que todos os irmãos entendam o objetivo da obra de Deus. Mantenha-se firmes, mais uma vírgula, e que nada os abale, um ponto final, nada nos abale, está um ponto final. Ele disse, seja sempre dedicados a obras do Senhor, vírgula, a dedicação à obra do Senhor. E o que nos chama mais atenção, que ele diz, depois dessa vírgula, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eles estão falando para a igreja de Coríntios que toda a dedicação da obra, daquele que o chamou, daquele que confiou uma missão, a minha vida, a missão na sua vida, apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, tudo que vocês estão fazendo, olha, não é inútil. Tudo que vocês estão fazendo na obra do Senhor, Jesus, Deus, Ele está vendo.
E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que o apóstolo Paulo está orientando, como Deus está orientando nós nessa noite, para manter firmes. Como Ele está agora dizendo, quando nós mantemos firmes na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, nada pode abalar aquele que teme o Senhor, aquele que está cheio de Deus na sua vida. Infelizmente, irmãos, quando nós lemos esse texto, e nós vamos falar sobre esse texto, infelizmente aqui muitos cristãos que já foi uma brasa viva, muitos cristãos que foram uma chapa quente, esses cristãos já estão se esfriando na fé. Esses cristãos estão num processo de esfriamento espiritual. Você pode notar que muitos que era conhecido como brasa viva, muitos que era conhecido como tocha acesa, muitos que era conhecido como cheio do Espírito Santo, você vê muitos já na morte espiritual, sem ânimo, sem força de vontade, já perdeu os ânimos, não tem mais força de ingressar mais na obra do Senhor, não tem força mais de fazer a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, a importância de estar firmes, para ficar inabaláveis, porque se nós deixar essa chama esfriar, se nós deixar essa brasa apagar, irmãos, nós vamos desanimar. Você não vai ter mais vontade de fazer nada para o Senhor. Você não vai ter mais vontade de congregar. Muitos estão em casa porque a brasa já apagou. Muitos não conseguem sair de casa para vir à igreja porque deixou a brasa se apagar. Muitos já não conseguem mais andar, caminhar nos caminhos de Cristo porque está morrendo espiritualmente. Os desafios, as lutas foi tão grande que às vezes essas pessoas deixou-se abalar. E aqui nós encontramos aqui que muitos que um dia faziam a obra de Deus com alegria, com prazer, agora estão vivendo arrastados, fadigados, agora sem fé, encontrando dificuldades para caminhar. Muitos que nós conhecemos, que tinham essa alegria, que tinham esse prazer, que tinham essa vontade, estão se arrastando. Pensa todos os dias, às vezes, se entregar. Pensa todos os dias desanimar. Pensam, às vezes, olha, eu não vou dar conta. Porque se está se entregando à frieza espiritual e deixando a brasa se apagar todos os dias. E isso é muito sério que o apóstolo Paulo está orientando aqui para mim e para você aqui. Apesar aqui de Paulo, irmãos, dizer que devemos sempre ser dedicados, não é assim que o texto está dizendo? Dedicado à obra do Senhor. Porque o trabalho do Senhor não é, o nosso trabalho não é inútil, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Muitos estão aqui abandonando o trabalho. Muitos não estão conseguindo se manter de pé. Mesmo nós entendendo, olha, o meu trabalho não é inútil, o meu evangelismo não é inútil. O Senhor me chamou, me discipulou, e agora esse evangelismo, você acha que às vezes é inútil? Não, não é. O trabalho de você não é inútil. Olha, eu agora participar de alguma coisa na igreja, eu acho que é inútil. Eu ajudar a igreja de alguma forma, é um trabalho inútil. Muitos têm pensado dessa forma, agido dessa forma, achando que tudo está fazendo é inútil. Mas o apóstolo Paulo nos orienta aqui na Bíblia. Só é inútil, você só vai pensar quando é inútil na sua vida, quando a sua brasa apagar. Muitos que pensou que nada valeu a pena, que tudo foi inútil, porque já morreu espiritualmente, já deixou a brasa se apagar.
É preciso de um recomeço, é preciso novamente regressar nos caminhos do Senhor, voltar para a presença do Senhor e começar novamente a acender a chama, ser cheios. No dia da Pentecostes, a importância de ser cheio do Espírito Santo era para isso, era para permanecer de pé. E depois que os discípulos e todos que foi cheio do Espírito Santo, o quê? A Bíblia fala que Jesus mandou ir para Samaria, para todos os confins da terra, para Jerusalém, fazer discípulos. A importância de ser cheio do Espírito Santo, que ele te encoraja a você fazer. Se aqueles homens não fossem cheios do Espírito Santo, eles não saíam nem de Jerusalém para fazer a obra de Deus. Mas quando nós notamos que agora apóstolo Paulo, a experiência de ser cheio do Espírito Santo, porque apóstolo Paulo, ele foi tão cheio do Espírito Santo, que ele virou um missionário, e transmitiu a palavra de Deus para os quatro cantos, pregando o Evangelho de Deus, e o Evangelho de Deus chegando até a igreja, chegando até nós. A importância de ser cheio do Espírito Santo é isso, porque você tem coragem de abrir a sua boca e pregar para alguém que necessita. Você tem coragem de orar para alguém. Você tem coragem de fazer algo para Deus. E saber que tudo que você faz não é inútil. Que Deus te chamou para fazer a diferença. Quem crê nessa noite? Então nós podemos ver à luz da Bíblia alguns motivos, irmãos, que alguns cristãos têm se esfriado. E como nós podemos se evitar disso? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriará. A palavra iniquidade é o mesmo significado da maldade. Cada vez que aumenta a maldade, o amor vai se esfriando. A brasa vai se esfriando. Por quê, irmãos? Antigamente, o pecado era a mesma coisa. Mas hoje aumentou a oportunidade de pecar mais. A tecnologia, não é verdade? Está mais fácil. Mais acessos às coisas que levam ao pecado. E aqui, a Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado no meio da igreja. No meio do povo de Deus, a palavra iniquidade, essa maldade que tem se lançado no mundo, multiplicado no mundo, tem levado muitos a esfriar na fé. Jesus disse que a maldade ia chegar para esse mundo, que até ponto dos cristãos se esfriar na fé, até o ponto dos cristãos agora deixar a brasa se apagar. Porque o pecado tem se aumentando. O maior requisito aqui, irmãos, é que nós podemos permanecer de pé. Como assim? Fazendo a obra de Deus. Esse requisito aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, permanecer. E permanecer fazendo a obra de Deus. Não é fácil? Não. É doloroso? É. Desafios? Sim. Momentos de angústia? Jesus também teve. De aflições? Jesus também teve. Muitos desafios Jesus também enfrentou. Mas Jesus permaneceu. Até o dia da sua morte. Ele não se arredou nem um pouquinho daquilo que foi colocado sobre a vida dele para ele fazer a obra aqui na terra. Ele permaneceu. Ele é um grande exemplo de fé na nossa vida. Quem está entendendo? Do seu lado, permaneça firme. E uma das coisas que mais chama atenção, que o texto diz em Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos do cristão, irmãos. Você imagina? Aqui, nenhum cristão consegue se manter firme e inabalável. Que nenhum cristão consegue dedicar a obra do Senhor.
Irmão, por que isso? Porque tem uma chave aqui nesse versículo. Se a chama do amor não estiver acesa dentro de mim, dentro de você, você não consegue. Você não consegue amar o próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Isso depende da chama do amor na sua vida e a chama do amor dentro da minha vida. A chama do amor na minha vida e na sua vida vai nos levar, olha, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, sentir a mesma compaixão que eu sinto compaixão em mim, da minha dor, das minhas fraquezas. Outras vezes nós vemos pessoas nas drogas, nós nos sentimos compaixão para aquela alma. Senhor, nós não falamos nem Senhor, salva essa alma. Senhor, liberta das drogas. Quando nós vemos pessoas se prostituindo e às vezes não sentimos compaixão, Senhor, liberta da prostituição. É o amor para o próximo. É nós olhar nas nossas condições, que nós também recebeu Jesus, Ele nos libertou, e o mesmo Jesus que nos libertou também, através da nossa oração, da nossa pregação, pode mover o sobrenatural na vida de outras pessoas. Talvez está passando uma menina nova ali com um shortinho curtinho, um top, alguma coisa. Às vezes um cristão olha, nossa, que bacana, e não coloca no lugar. Se fosse o pai, o que o pai acharia? Se fosse a sua filha, se fosse a sua esposa, será que achava bonito estar andando dessa forma na rua? Será que nós teremos essa compaixão de ter esse sentimento de olhar, se fosse minha filha? Será que eu ia ter o mesmo entusiasmo? Será que eu ia estar feliz de ver isso? Foi quando Jesus olhou para aquelas ovelhas sem pastor e sentiu compaixão delas, porque elas estavam, irmãos, abandonadas, desgarradas, sem ninguém para discipular, sem ninguém para orientar, dispersas. E Jesus colocou no lugar daquelas ovelhas e se sentiu compaixão. Por isso Deus nos chamou de dentro para fora, para mostrar que nós temos que ter esse sentimento, essa brasa viva de ter compaixão das almas que estão sofrendo aí fora. Quem está entendendo, irmãos? Irmãos, aqui o cristão que é dedicado à obra do Senhor, que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não se abala com as maldades do mundo. Então, se você é dedicado ao Senhor, se você é dedicado na obra, você não vai abalar com as maldades do mundo. Está crescendo a iniquidade, o pecado está aumentando, os pratos estão vindo, as propostas estão vindo, você não vai abalar, você vai estar firme, você está no propósito. Porque, irmãos, 1 Coríntios 3:7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, irmãos, aqui 1 Coríntios está dizendo aqui que o amor tudo sofre. Se você tem o amor de Deus, quando você sofre, mesmo assim você consegue ficar firme com Deus. Mesmo assim você não pode ser abalado. Aqui está dizendo, tudo crer, independente que você está passando desafio, quando você tem um amor de Deus, você mesmo, no grande desafio da sua vida, você crer que existe um Deus amoroso, poderoso, que pode fazer o impossível acontecer, mesmo no vale que nós estamos vivendo. E diz mais ainda, essa palavra, tudo espera. Olha, seu olho não pode estar enxergando, você não pode estar vendo a solução, mas você espera num Deus todo-poderoso, que Ele pode solucionar o seu problema, resolver o seu problema. Então o amor, quando você tem um amor de Deus, tudo espera. Você espera no Senhor, você espera as providências de Deus. E diz mais, tudo suporta. Você acha que Jesus ia, irmãos, até a cruz, se não fosse o amor? O amor pela minha vida, pela sua vida. Você acha que Deus ia entregar o seu próprio filho se não fosse por amor à humanidade?
Jesus só veio morrer na cruz, e Deus só deu o seu único filho para morrer na cruz, porque existia um grande amor sincero. Então, Jesus, Deus, provou que o amor sofre e suporta. Então, apóstolo Paulo, ele traz para nós: não permita que a maldade abale você, que a iniquidade abala você. Mas apóstolo Paulo está dizendo: permaneça firme, porque o nosso trabalho não é inútil. Fala para o seu irmão: o seu trabalho não é inútil. Fala mais uma vez. Fala mais uma vez: o seu trabalho não é inútil. Mas a Bíblia fala que o amor de Jesus está dizendo que vai esfriar no de muitos. Mas ele também diz: mas aquele que permanecer até o fim será salvo. O segredo está aqui, irmãos: permanecer. Fala ao seu irmão: permanecer. O segredo é permanecer. A Bíblia está dizendo que não é o que chega primeiro, não. Vai estar dizendo: se permanecer até o fim, será salvo. O segredo da caminhada cristã é permanência. Porque na caminhada cristã, nós vamos enfrentar esses desafios diários na nossa vida. Nós vamos enfrentar, irmãos, perseguição diária na nossa vida. Dentro da nossa família, do nosso trabalho. Desafios por todos os lados. Entenda que, por isso que nós precisamos entender o que é permanecer. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre permanecer? Ele está dizendo: olha, no amor, na obediência, e saber que Deus, Ele está com vocês todos os dias, e nada vai ser inútil na sua vida. Então aqui em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe por que muitos têm esfriado, deixado a brasa apagar? Porque têm entrelado com pessoas maus, pessoas da iniquidade, pessoas do pecado. Salmista Davi diz para nós também não sentar na roda dos escarnecedores. Aí muitos têm ouvido a voz do ímpio, e aqui as más companhias têm influenciado muitos a abandonar a fé, desanimar da presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então existe aqui, mãe, um ditado que diz assim: diga quem tu andas, não é assim? Que eu direi quem tu és. Então, aquele que nós andamos será o nosso espelho. Para a sociedade é assim: se eu ando com uma pessoa que é usuário de drogas, vai pensar que eu também estou usando droga. Se eu passo ali com um ladrão, vai pensar que eu estou ajudando o ladrão. Não é assim? Para a sociedade é assim. Se eu ando como mulher de oração, um homem de oração, eu sou uma brasa viva. Se eu ando com um evangelista que evangeliza nas esquinas, eu sou também alguém que estou ali fazendo vontade de Deus. Então as pessoas vão ver você na sociedade quando você estiver fazendo a diferença. Nós somos luz e sal da terra. E nós somos um espelho. A Bíblia fala, apóstolo Paulo, nós somos uma carta lida. Entendemos aqui, irmãos, que nós devemos ter esses cuidados com as nossas amizades, para que essas amizades não venham colocar um desejo no nosso coração de não fazer a obra de Deus. Que essas amizades venham roubar a vontade de fazer a obra de Deus. Então, quando andamos com pessoas erradas, aumenta um grande risco de praticarmos coisas erradas. A influência é grande. Quando você anda com alguém que influencia você alguma coisa boa, você faz. Ah, irmãos, vamos orar. Todo mundo reúne, né? Influenciou, todo mundo vai orar.
Ô irmãos, vamos fazer uma reunião lá em casa, vamos conversar da Bíblia. Você incentivou alguém para ir. Agora, se o camarada já perdeu a brasa, se ele já deixou o Espírito Santo abandonar por causa do pecado, qualquer influência de alguém que é da maldade vai levar ele para a ruína. Aí da maldade vai falar: não compensa você ir na igreja mais, não compensa você participar das atividades da igreja, fazer o que você está fazendo, não compensa. Vamos falar: tem uma farra ali hoje, vamos lá, só não tem nada a ver não, você vai lá só participar, não precisa fazer nada não, quando vê já está lutado lá dentro. Irmãos, hoje eu observei que as pessoas, elas não se desviam de uma vez, as pessoas vão desviando aos poucos. Dentro da igreja ele começa a se esfriar, ele começa a falar de culto: hoje eu não vou. Ele faltou de um, no outro ele já está desanimado, e no outro, ele veio no outro, mas no outro eu não vou não, estou desanimado. Ele começa a se entregar, sem força de fazer as coisas de Deus. Eu não quero mais participar de nada da igreja, é porque já está querendo sair fora. Aí começa: o louvor hoje está tão ruim, começa a pôr defeito, não é verdade? A pregação hoje foi terrível, o pastor pregou ruim demais. Ele começa esfriando e começa a colocar defeitos, vê tudo menos aqueles que estão na brasa viva, não consegue enxergar, mas ele consegue sentir tudo de ruim. Porque, irmão, o problema não é a igreja, o problema não é o louvor, o problema não é a pregação, o problema é a pessoa, porque ela deixou a brasa se esfriar, ela deixou o fogo se apagar. Então isso é um grande perigo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós desses riscos, porque muitos cristãos aqui já foram, irmãos, esses verdadeiros labaredas de fogo, brasas vivas, firmes, compromissados com a obra de Deus. E isso nós podemos entender aqui, que muitos estão perdendo a salvação, deixando isso afetar a vida dele, como as coisas erradas, se entregando e deixando isso se afetar, e ele desanimando da obra de Deus. Então, irmãos, muitos têm que tomar cuidado com os ambientes que frequentam, muitos desviando por causa de heresias, porque às vezes ouviu uma coisa e não estava certo na palavra de Deus, não buscou resposta em Deus. Um profeta entrega alguma coisa e decepcionou porque não está dentro da palavra de Deus, e as pessoas saem da igreja, esfria na fé. Então aqui nós podemos ver um exemplo muito grande aqui no livro de Juízes, no capítulo 13 ao 16, conta aqui a história de Sansão. Eu não vou ler, né? Que ele foi um homem que nasceu debaixo de uma grande promessa. O texto vai falar de Sansão, que ele seria usado para libertar o povo. E quando nós fomos ler esse texto, que ele foi tomado por Espírito de Deus. A Bíblia é clara quando fala que Sansão era cheio do Espírito de Deus. Ele foi revestido da tremenda força de Deus, da graça de Deus. E aqui, quando nós lemos sobre Sansão, nós podemos entender aqui que o relacionamento de Sansão com Deus era tão grande, irmão, que ele era um terror para os seus inimigos. Ninguém enfrentava Sansão, porque o Espírito estava sobre a vida de Sansão. Você acha que era o cabelo de Sansão que dava força, irmãos? Não. O que dava força em Sansão é o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Quem está entendendo? Mas aqui o que acontece? Mas ele começou agora a se envolver com algumas pessoas erradas. Ele começou a se envolver com as pessoas erradas. Primeiro você vê que ele envolve aqui com as pessoas erradas. E essa pessoa que ele envolve, o nome de Dalila, Deus
Deus não queria que ele se envolvesse com alguém que não pertencia à tribo. Mas eles foram lá para os filisteus, queriam uma mulher totalmente diferente. E agora, é o que eu falo, a influência. Se contaminou com Dalila, né? E agora conseguiu destruir todo o relacionamento que ele tinha com Deus. Porque a iniquidade entrou, o pecado entrou. E agora tudo aquilo que ele tinha de bom, que era o Espírito de Deus, através do pecado, foi tirado da vida de Sansão. Ele perdeu a comunhão com Deus. Através de deixar a brasa se apagar, o Espírito de Deus sobre a vida dele, agora esfriar espiritualmente, o que acontece? Leva Sansão à morte, à ruína. Olha o perigo, irmãos, que muitas pessoas, por isso que já morreu espiritualmente. Muitas pessoas morreram sem Jesus porque deixou a chama se apagar, por às vezes entrar em relacionamentos errados, por às vezes escolher escolhas erradas, por às vezes achar que é inútil servir o Senhor e procurar outros prazeres, outras coisas que não pertencem a Deus. Temos que estar atento, irmão. Você lembra também quando o povo de Deus entrar para a terra prometida? Em Êxodo, o que Êxodo 34:12 diz? Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra que hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Olha, temos que saber qual aliança que nós estamos fazendo, porque talvez as alianças que fazemos é um laço na nossa vida. As amizades que nós às vezes fazemos vai ser um laço na nossa vida. Pessoas que às vezes nos rodeiam, que talvez nós tenhamos esse relacionamento, pode ser um tropeço, um laço. Então nós não devemos aliançar com todo mundo. Por quê, pastor? Porque às vezes aquele já declarou que é ímpio, aquele já declarou que não quer Deus, aquele já declarou que quer viver aquela vida, que não quer Jesus. Como que eu vou manter uma aliança com uma pessoa que quer viver na iniquidade? Como eu vou ter essa amizade de andar com essa pessoa, aliançar com essa pessoa, se ela não quer viver o que Jesus tem para mim? Então eu não posso ter aliança com essa pessoa. Quem está entendendo? Então cuidado com quem você anda. Lembre o que a Bíblia diz aqui, que diz algo interessante, que a luz não tem comunhão com as trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Muita gente fala, não tem problema não, posso participar do show mundano, não posso ter comunhão com as trevas. Eu posso participar desses, tudo que aí está influenciando aí. Não, eu não posso ter comunhão. Então nós temos que entender o que Jesus está falando para nós. Aquele que já declarou, irmãos, que não quer Jesus, não tem comunhão. Não tem comunhão. Nós estamos quase encerrando. O salmista, no capítulo 1, verso 1: felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam dos que zombam de tudo que é sagrado. Você já viu pessoas que zombam de Deus, irmãos? Já, não já? Das coisas de Deus? Tem pessoas assim. Essas pessoas que não têm comunhão com a luz. Se essas pessoas zombam de Deus, zomba das coisas de Deus, como que eu vou ter comunhão com essa pessoa? Se toda hora que eu chego pelas pessoas, ele está zombando das coisas de Deus, está criticando Deus, está falando mal de Deus, eu não posso, irmãos, ter comunhão com essa pessoa. Eu não posso ter um relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa não vai edificar a minha vida.
Então é isso que o salmista está dizendo aqui: felizes são aqueles que não deixam ser levado pelos conselhos dos ímpios. Nós temos que ter cuidado de onde nós estamos ouvindo os conselhos. Aí o cristão vai lá, pede conselho para o casamento para o ímpio. Talvez Deus queria reconciliar, o ímpio fala, tem que separar mesmo. Pede conselho para outra área. Aí às vezes Deus quer fazer um milagre, o ímpio fala, não, faz dessa forma. Ele não vai estar dentro da Bíblia. Ele não vai entender o que Deus, a diretriz que Deus tem para a nossa vida. Então por isso que o salmista Davi está dizendo para nós não ouvir os conselhos do ímpio e nem seguir os exemplos que eles querem, que eles praticam. Não. E Deus fala algo. Deus está falando aqui nesse versículo, irmão, claramente. Deus é que não se ajuntam dos que zombam e de tudo que é sagrado. É Deus que quer que nós não ajuntam. Então nem todo mundo nós devemos estar perto. Nem todo mundo nós devemos estar em comunhão. A Bíblia fala os filhos das trevas e os filhos da luz. Deus é claro. O que nasceu para ser trevas vai ser trevas. O que nasceu para ser trevas vai zombar de Deus até no final. Vai criticar de Deus até o final. Mas aquele que nasceu para ser luz, irmãos, pode rodar o mundo inteiro. Um dia vai cair do cavalo como Paulo caiu. Um dia ele vai ter que cair do cavalo e vai ter que enxergar a verdade. Nós encerramos rápido. Terceiro ponto aqui, Mateus no capítulo 6, 33. Portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Deus quer para nós aqui que nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida. Quem crê? É Mateus 6, 33. Porque o fogo que há dentro de mim, dentro de você, esse fogo de colocar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar. Estou fazendo errado. Se eu não tenho esse desejo de buscar a Deus em primeiro lugar e fazer as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos, então já apagou esse fogo há muito tempo. A brasa já apagou. Eu não tenho mais desejo para nada, para as coisas de Deus, então eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou colocando quando o fogo se apaga, ele vai buscar todas as coisas que são oferecidas, que não sejam as coisas de Deus, né? Aqui mesmo fala em Mateus 6, 21, que as pessoas colocam o coração, a Bíblia fala, onde está o seu coração? Ali está o tesouro. Troquei meu coração. É isso que a Bíblia está dizendo, porque o apóstolo Paulo está falando para mim, para você, para ficar firme na caminhada. Não permita, irmãos, que a fadiga, que o cansaço, as preocupações, tudo que existe nesse mundo, abale a sua fé para a guerra. Então, sim, eu tenho que agradar a Deus. Nenhum soldado que se alistou no exército de Deus vai se embaraçar com as coisas desse mundo. Nada pode ser prioridade se não for Deus. Nada pode ser melhor na minha vida se não for a obra de Deus. Nada pode ser maior do que Deus me ordenou para me fazer. Então, Timóteo está dizendo, se você é um soldado de Deus, se você se alistou no exército de Deus, você não deve embaraçar com as coisas dessa terra. Toda proposta que vai tirar você do centro de Deus, irmãos, diga não. A proposta pode parecer boa, a proposta pode ser irrecusável, mas vai tirar você do centro de Deus, vai fazer você perder a salvação, vai fazer você perder os princípios, que você tem com Deus. Diga não. Não se embaraça. Não quero dizer que você não deve participar de algumas coisas. Sim, o cristão, ele tem que participar de algumas coisas, porque dentro de alguns departamentos você tem que ser luz, você tem que fazer a diferença.
É algo interessante antes aqui dessa mensagem, Romanos 8:18 diz: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós a de ser revelada. Olha, irmãos, que bonito esse versículo. As aflições que nós vivemos no tempo presente, esse tempo agora que você está vivendo, não são comparadas com a glória que há a revelar entre a minha vida e a sua vida. O que Deus tem para mim e para você é maior do que as aflições que vivemos aqui nesse tempo presente. Você está aqui lutando para que essa glória seja manifestada sobre a sua vida. Nós estamos aqui lutando para essa glória ser revelada sobre a nossa vida. É isso. Não é inútil a sua caminhada, irmão, só depende de você. Se você tiver esse fogo dentro de você, se você tiver esse fogo do desejo no teu coração, irmãos, olha que interessante. Alguém pode roubar a sua saúde? Pode. Alguém pode roubar até o seu dinheiro. Alguém pode roubar até a sua família. Mas ninguém pode apagar a chama que arde no seu coração. Ninguém pode apagar o desejo de Deus que arde no seu coração. Ninguém pode roubar isso que está dentro de você, essa chama. Ninguém. Agora eu quero provar para você, Romanos 8:39, que nada pode parar você de permanecer. Romanos 8:38 de novo. Pois estou certo de que nem a morte, ó irmãos, forte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são os demônios organizados, nem a potestade, que são casca de demônios organizados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você pode permanecer, irmãos, se você tiver fé, se você crer, se você estiver com a brasa acesa, você vai permanecer, porque o apóstolo Paulo está dizendo: pois eu estou certo. Estava convicção. Olha a convicção, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nada poderá separar do amor de Cristo Jesus. Lembre, irmãos, permaneça firme nesse caminho, porque o seu caminho não é inútil, o seu trabalho não é inútil. Saiba que o que pode separar nós do amor de Cristo é nós mesmos. É nós mesmos. Eu saí da igreja porque fulano olhou com a cara errada para mim e eu desviei. Saí da igreja porque o pastor falou lá, pregou e eu não gostei, a palavra foi pesada, eu saí da igreja. Não quero mais. Eu saí da igreja porque levantaram. Não, irmãos, não olhe para fulano nem para ciclano. Não deixe esse amor apagar, essa brasa apagar por causa dos embates que aparecem na nossa vida, dos momentos que aparecem na nossa vida. Mas permaneça firme, olha para Jesus. Se Jesus fosse olhar ao redor dele, tudo que veio sobre a vida dele, irmãos, ele tinha lá chutado o balde, eu morrer por causa desse povo? Nem. Eu vou, o povo me rejeita. Eu vou no lugar, o povo me persegue. O povo quer me bater e eu morrer por conta desse povo? Mas Jesus não olhou assim, não. Jesus tinha um alvo, tinha um foco. E Deus te chamou para ter esse alvo, para ter esse foco de permanecer no Senhor. Fica de pé nessa noite. Quero orar com você. Você vai continuar. Você vai continuar nessa batalha, nessa jornada. Porque o Senhor Deus, Ele nos chamou para ser vencedor. Feche os seus olhos. Liga no trono da graça. Ele vai falar com você. Não abandone o barco.
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. O que Ele tem para você é bem maior. Não abandone o barco, Permanecer e permanecer. pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Não vai mesmo. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Continua firme. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Permaneça firme. Aleluia, Jesus.